versículo 16. Saúde a todos na paz de Cristo, amém? Amém. Deus abençoe os nossos irmãos do nosso canal no YouTube Palavras de Vida, da nossa página no Facebook Jesus Fonte de Vida. Amém. Recebam a paz do Senhor Jesus Cristo. Daniel 6,16 diz assim: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Somente até aí. Vamos orar. Eterno Deus e soberano Pai, Deus, fala comigo nessa noite. Fala com meu irmão, fala com a minha irmã. Deus, nós precisamos ouvir a tua voz, Pai. A tua palavra é a verdade. Santifica-nos na tua verdade, Pai. Fala comigo, fala com meu irmão, fala com a minha irmã. Se revela de uma forma profunda nessa noite. Se revela de uma forma extraordinária. Eu creio em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Senta e desocupa as tuas mãos e puder aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém. Queridos, eu quero pregar aqui nessa noite subordinado a um tema. Eu posso tematizar essa palavra? Posso, irmão Merito? Pois eu vou tematizar essa palavra. Diga comigo: Deus que livra na cova. Amados, nós vamos aprender que Deus, Ele trabalha na contramão do raciocínio humano. Por quê? Geralmente nós queremos que Deus nos livre do problema. É ou não é? É ou não é? Quem aqui quer problema? Levante a mão. Quem quer problema? Ninguém. Quem quer ir para a cova? Ninguém quer ir para a cova. Quem quer ser lançado na fornalha? Ninguém quer ser lançado na fornalha. Ninguém. Não vê. O nosso Deus, Ele trabalha na contramão do raciocínio humano. Por quê? Porque quando você lê a Bíblia, você aprende que a fidelidade a Deus, ela é boa e é inquestionável. Só que a fidelidade, ela não nos isenta de passar por determinados processos na nossa vida. Ah, porque eu sou fiel. Amém, glória a Deus e aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A fidelidade a Deus, ela nos leva para o céu. Diga comigo: a fidelidade a Deus. Então está fraco. Diga: a fidelidade a Deus. A fidelidade a Deus. Ela nos leva para o céu. Quer ir para o céu? Seja fiel. Sirva a Deus com interesse de coração, sinceridade na alma. Se afaste daquilo que não agrada o Senhor. Persevere e fique firme. E como diz o texto bíblico em Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É só ser fiel. A fidelidade a Deus nos leva para o céu. Agora, a fidelidade, ela não nos isenta de passar por determinados processos na nossa vida. Porque tem processos que se faz necessário, embora que você não queira. Embora que eu não queira. Mas tem processos que se farão necessários. Nós vamos aprender aqui nessa noite algumas lições. Porque esses homens de Deus que eu vou citar aqui, essas pessoas que eu vou citar, eram homens fiéis, eram homens obedientes, homens retos, homens competentes. A santidade e a justiça de Daniel era tão notória. Era tão notória que o próprio Deus testifica da justiça de Daniel, meu irmão. É Deus testificando da justiça de Daniel. Ele era tão justo que os homens que trabalhavam com ele eram homens influentes, eram homens de poder, eram homens de autoridade, eram homens que tinham o poder de movimentar a máquina daquele tempo. Quando eu falo de movimentar a máquina, era de movimentar o sistema, era de dar ordem, era de delegar ordem sobre pessoas.
E eles investiram pesado contra a vida de Daniel. Temos que exterminar. Temos que acabar com isso. A fidelidade desse homem está nos enojando. A fidelidade desse homem ao Deus dele está nos incomodando. Porque ele está prosperando, ele está crescendo e ele está se sobressaindo diante de nós. Vamos acabar com ele. Vamos acabar com ele. Vamos arrebentar com Daniel. Aí eles começam a investigar. Você sabia que muitas vezes nós somos investigados e nem sabemos? Você sabia disso? Eu vou contar para você o que aconteceu comigo. Eu sempre gosto de contar fatos que aconteceu comigo. Viu, irmão Meire, eu posso contar? Eu só conto se a minha matriarca autorizar. Conto. Eu vou falar. Ó, fala, não, ixi, que é isso? Que é isso? Diz que eu vou falar não, hein, Madeira? Olha, irmãos, presta atenção. Eu estava num determinado lugar, já pastorei a igreja, nessa fortaleza praticamente todinha. Eu estava num determinado bairro, vou preservar o local, vou preservar as pessoas. E num determinado dia, uma pessoa chegou para mim e disse assim para mim: ó, eu queria conversar com você. Eu disse: diga, pode falar. Rapaz, porque fulano, que era uma pessoa do mundo do crime, que comandava, falou para outra pessoa que eu nem tinha titularidade dessa pessoa, que não conhece o Senhor em questão de intimidade, mas sabe do seu testemunho, e da sua procedência. E ele deu ordem que ninguém podia mexer no Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. O cara mora a quilômetros de distância de mim. Você está entendendo? Sim. Pelo simples fato da gente dar testemunho e não andar se envolvendo em escândalo, nem ser uma pessoa de dupla personalidade ou dupla vida, como tem muitos por aí. E essa pessoa veio dizer isso para mim e disse: está com tempo. Eu disse: amém, varão, amém. Eu estou orando por ele, vou continuar orando para Deus salvar a vida dele, para Deus fazer a obra na vida dele. Porque nada melhor do que a nossa vida ser uma carta lida diante de Deus, e a gente ter confiança no Deus que nós servimos e certeza que nós estamos fazendo a coisa certa e a coisa correta. Por mais que a gente não venha agradar a todo mundo, que nem Jesus Cristo, o homem perfeito, conseguiu agradar a todo mundo, que dirá nós, que dirá eu e o que dirá você. Daniel não foi isento. Investiram contra a vida de Daniel e determinaram: vamos ter que acabar. Aí os homens começam a investigam a vida de Daniel de todo jeito, de toda forma. Daniel era um homem de cargo público, trazendo para hoje era como se fosse um político. Ele era o terceiro no reinado. As províncias que tinham eram 120 províncias que estavam interligadas ao reinado. Tinha 3 ministros do rei que ajudavam para o rei não sofrer o dano na gerência daquelas províncias. Eram quantas províncias? 120. 120 províncias, como se fosse município, como se fossem cidades. 120 dividido para 3 dá quanto? 40.
Então Daniel era responsável por 40 províncias. Quando eu estou falando responsável, aí envolve imposto, aí envolve coleta, e eles investigam para ver se tinha algum desvio de conduta, alguma falha, algum erro na vida de Daniel. O que o texto bíblico vai dizer? Que eles não acharam. Daniel era um homem idôneo, um homem reto, um homem correto, fazia as coisas da forma certa. Mesmo assim, Deus não privou Daniel de passar o que ele passou. Já que eles não acharam, porque o diabo é assim, quando ele não acha alguma lacuna, alguma brecha contra a tua vida, ele vai ter que inventar. Já que eu não achei, já que eu não consegui achar uma brecha, um defeito, uma falha, um motivo para mim acabar com a vida dele, acabar com a vida dela, eu vou inventar. Quando tentam de todas as formas te acusar, te incriminar, denegrir a tua imagem e não conseguem, eles apelam para o lado da injustiça. Eles apelam para o lado da injustiça. Foi o que fizeram com Daniel. Um disse para o outro: olha, rapaz, nós não vamos achar nenhuma falha na vida desse homem, nós não vamos achar uma brecha, nós não vamos achar um defeito. Vamos fazer disso, vamos investir contra ele na crença dele ao Deus dele. Esse homem ora. Olha, eles observavam que Daniel orava. Esse homem ora 3 vezes por dia. Ele é fervoroso, ele é fiel na oração dele. Todo dia, manhã, tarde e noite, ele está lá com o joelhinho dele dobrado, a janela aberta voltada para Jerusalém, e orando e buscando o Deus dele. E o nosso rei, ele sofre de narcisismo. Você sabe o que é uma pessoa narcisista? É uma pessoa que adora a si mesmo, cultua a si mesmo. Eles perceberam essa anomalia no rei, porque o alvo era Daniel. Perceba que o alvo era Daniel, mas o instrumento que eles vão usar é a fragilidade no caráter do rei. Diga comigo, o alvo era Daniel, mas Daniel não dava brecha. Então eles iam usar quem estava perto de Daniel para acabar com... Me ajuda a pregar, pelo amor de Deus, irmãos. Eles não podiam atacar Daniel diretamente porque não havia lacuna, não havia brecha. Então o que é que eles vão fazer? Eles vão usar a fragilidade do rei para poder acabar com a vida de Daniel, já que eles não tinham ocasião, já que eles não tinham uma falha, não tinham um defeito, não tinham uma lacuna. Eles decidiram: rapaz, tem jeito não, tem como nós pegar esse homem diretamente não. E já que o nosso rei, ele é narcisista, vamos inchar o ego dele, vamos inflar o ego dele. Porque as pessoas gostam, né, que a gente vê encher o ego delas. O ser humano gosta de elogio, né? Gosta de ser paparicado, bajulado. Principalmente quando é revelação, só revelação, né? De elogio. Quero ver revelar o pecado. Cadê? Cadê? O Senhor me deu esse dom e por misericórdia aqui, Ele me dá alguma revelação. Eu me lembro que um dia eu fui empregado numa igreja e eu só gosto de passar o que Deus me manda. E Deus me deu uma revelação de exortação com a pessoa. A pessoa não aceitou. Ela dizia assim: está queimado, Satanás, está repreendido. Meu Deus. Não aceitou. E gritava bem alto no meio da igreja. Por quê? Porque o ser humano, ele quer ser paparicado. Mesmo no erro, mesmo na falha, mesmo no pecado, quer receber vitória, bajulação. Quer que você infla
O ego dela, o ego dele. Tu é demais. Rapaz, nós chegamos ao ponto, o ponto que nós chegamos foi tão crítico, que você tem que ver uma pessoa no erro e você tem que parabenizar ela por ela estar errando. Parabéns por você estar errando. Aí ela vai, rapaz, parabéns, parabéns. E me deu o número do seu Pix, que eu vou fazer um Pix ainda para você. Me deu o número do seu Pix, que eu vou fazer um Pix para você ainda. Hoje está assim. Porque se repreender, se falar alguma coisa, meu irmão, aí você morre. Agora o negócio evolui, agora é ameaça de morte. É ameaça de morte. Daniel não dava ocasião. Não dava. E porque ele não dava ocasião, ele era um subalterno ao rei. Vamos usar a fragilidade do rei. É aqui que você tem que se policiar. Porque se o diabo não pode tocar em você, ele vai usar a fragilidade de alguém que está perto de você. Ele vai usar a fragilidade daquela pessoa que está perto de ti para poder te ferir e te atacar. Aquela pessoa que está perto de ti, ela pode ser uma pessoa temperamental, ela pode ser uma pessoa desimpaciente, ela pode ser uma pessoa que tem uma anomalia no caráter. E há uma série de problemas aí. Aí o inimigo pode usar a fragilidade daquela pessoa para poder te ferir, ou quem sabe até te tirar da presença do Senhor. É aqui que nós temos que nos policiar e dobrar e redobrar a atenção. No caso de Daniel não tinha como. Porque pedir para um crente que gosta de orar parar de orar é a mesma coisa de você pedir para uma pessoa que gosta de comer deixar de comer. Não, mano? É a mesma coisa que tu colocar uma banana na mão do macaco e dizer: macaco, come essa banana não. É perca de tempo. O decreto era um decreto de morte. Mesmo assim, ele dobrou o joelho e foi orar, mesmo sabendo que ia ter que enfrentar a morte. Ele ia ter que enfrentar a morte, mas ele não deixou de orar. Ele estava lá orando, buscando a presença do Senhor. E porque ele estava buscando a presença do Senhor, Deus permitiu. Alguém pode perguntar e questionar: mas rapaz, Deus não poderia ter livrado Daniel da cova? Por que Deus permitiu que ele passasse por todo esse processo, todo esse constrangimento? Porque tem processos que se fazem necessários. Grava essa frase, é uma sentença, tá? Grava essa frase que tu precisa levar ela para a tua vida inteira. Tem processos que se faz necessário. Muitas vezes, algumas coisas acontecem na nossa vida, algumas bombas explodem, algumas coisas dão errado. Não é por causa que tu pecou, não é por causa que tu errou. É porque tem processos que se faz necessário. Por mais amargo que seja, por mais doloridos que seja, eles se fazem necessário para que o soberano e o eterno seja magnificado e glorificado na nossa vida, para que ele venha ser glorificado, exaltado, e ele possa nos elevar para um patamar mais elevado que aquilo que nós estamos no presente. Ei, Daniel, ele foi lançado na cova, ele passou a noite inteira dentro da cova, os leões não tocaram em Daniel. Quando deu o romper da alva, porque o rei não dormiu. Se você ler o texto, você não vai achar em outro lugar da Bíblia um monarca, um rei, um soberano jejuando pela vida de um fiel. O rei Dario jejuou pela vida de Daniel. Já leu esse texto? Ele jejuou pela vida de Daniel a noite inteira. Ele passou a noite inteira acordado. Ele tinha as qualidades dele, tinha os defeitos também. Ele tinha a fragilidade, mas também tinha a qualidade. Ele gostava muito de Daniel. É tanto que, se você ler o texto, você vai ver que ele tentou de todo jeito, de toda forma, livrar Daniel da cova. Ele tentou, ele não queria,
Quando deu o horário, ele fez de conta de esquecido e que não ia jogar Daniel na cova. Aí os endemoniados foram lá: ei, rei, pode voltar atrás. Não, é decreto real. É decreto real, pode voltar atrás não. Pode não. Aí, com pesar no coração e tristeza na alma, ele mandou buscar Daniel e lançar ele dentro da cova. Daquele momento em diante, ele entrou em jejum pela vida de Daniel. E aí como é que Deus faz? Entrou em jejum pela vida de Daniel. Até aqui nós temos que aprender com esse homem, porque muitas vezes é fácil nós jejuar, é fácil nós nos consagrar, quando a causa diz respeito a nós, né? Mas Deus nos conduz a determinadas circunstâncias em que Ele nos coloca diante de pessoas que estão enfrentando situações difíceis, que nós podemos ser na vida daquelas pessoas promotores de milagre, fazendo um sacrifício. Esse sacrifício pode ser um jejum. Esse sacrifício pode ser uma hora de oração, meia hora de oração, um tempo que você vai tirar ali, reservado para Deus, intercedendo pela vida daquela pessoa. Porque é fácil nós nos sacrificar quando diz respeito a nós, mas nós também temos que nos sacrificar quando diz respeito a outra pessoa. O rei se sacrificou, passou a noite inteira sem dormir, orando e jejuando, mesmo sem conhecer a Deus. Olha aí, mesmo sem conhecer a Deus, ele passou a noite orando e jejuando para Deus livrar Daniel. É tanto que no amanhecer, no romper da alva, o sol começa a despontar um pouquinho, ele já vai para a boca da cova e ele grita com voz de tristeza. Era voz de tristeza. Ele diz: Daniel, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem continuamente, presta atenção, olha aí, olha como o crente observar, a quem continuamente tu serves. Então ele sabia que Daniel era servo de Deus. Ele sabia que Daniel era um abnegado servo de Deus. Glória a Deus. Por isso que ele não queria jogar Daniel na cova. Você está entendendo? E o que me intriga aqui, irmão, o que me chama a atenção, essa lição é tão tremenda, que ele diz: ó Daniel, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem continuamente tu serve, tenha te livrado do poder dos leões. Aí Daniel grita lá dentro da cova: ó rei, vive eternamente. O meu Deus, ele enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Glória a Deus. Glória a Deus. Também, rei, eu não pequei contra ti. Quando Daniel diz eu não pequei contra ti, ele estava dizendo: fica tranquilo, eu não guardo mágoa no meu coração não, rei, está perdoado. Glória a Deus. Glória. Fica tranquilo, rei, porque eu não estou com raiva de ti não. Quando eu sair daqui eu vou te dar um abraço. Deus. Traz aí eu vou aqui ilustrar e permita-me conjecturar. Traz aí um chazinho, um cafezinho com as bolachinhas, e traz uma poltrona e bota na boca da cova. Bota na boca da cova que eu quero assistir agora os leões almoçando, porque os bichinhos estão com fome. Bota na boca da cova que eu quero tomar uma bolachinha, um cafezinho. Manda trazer aqueles que me acusaram, que eu vou tomar agora uma bolachinha, um café, e os meus amiguinhos leão vão almoçar também agora. Aí o rei mandou tirar Daniel. Irmãozinho, antigamente era assim, antigamente, quando ia matar alguém, não matava só a pessoa, matava toda a família. Toda a família, mulher, filho, tudo, irmão, não ficava ninguém. Se você ler o texto, o rei mandou trazer
eles e toda a família. Não foi só ele. O erro de uma pessoa reflete em toda a família. Em toda a família. O rei mandou trazer aqueles homens e toda a casa. Veio toda a casa, irmão. Todos. E foram jogados dentro da cova. A Bíblia diz que eles nem encostaram no chão. Os leões se assenhoraram deles e esmigalharam até os ossos. Espedaçaram até os ossos. Mas o homem de Deus, Daniel, passou a noite dentro da cova. Porque crente de oração, homem de oração, mulher de oração, será provado, mas não será envergonhado. Porque Deus pode até não te livrar da cova, mas Ele vai te livrar na cova. Deus, Ele pode não te livrar do problema, mas Ele vai te dar livramento no problema. Deus pode até não te livrar da tempestade, mas Ele vai te livrar no olho da tempestade. Deus pode até não te livrar do deserto, mas Ele vai te livrar no deserto. Você está entendendo? Então, circunstâncias difíceis, circunstâncias ruins, problemas, adversidades, aflições, gigantes, tudo isso pode acontecer a um homem de oração, a uma mulher de oração. Deus, Ele é magnificado e glorificado exatamente nessas circunstâncias adversas da vida, porque Daniel foi promovido, Daniel foi elevado, Daniel foi exaltado depois dessa situação. Deus exaltou o seu servo em toda a província daquele reino, e o nome de Deus foi magnificado e glorificado e respeitado depois daquele dia. Porque toda a Babilônia, todo o império viu que o Deus de Daniel, Ele era verdadeiramente Deus. Então alegra o teu coração nessa noite. Alegra o teu coração e regozija a tua alma, porque tu está servindo um Deus vivo. Tu está servindo um Deus poderoso. Ele é Deus que te guarda, Ele é Deus que te livra, Ele é Deus que te protege. Glória a Deus. Pode até não te livrar das situações, porque tem pessoas que vêm nos questionar. Rapaz, tu é crente, está passando por isso. Tu ora e está enfrentando isso, meu irmão. Onde é que está dizendo na Bíblia que crente não vai passar por problema? Tem pessoas que parecem que lê Bíblia de cabeça para baixo. Desse jeito. Ou não lê a Bíblia, porque boa parte não lê mesmo, ou lê de cabeça para baixo. Aleluia, Deus. Porque eu não vejo em parte nenhuma da Bíblia, viu, irmão Berito? Deus falando que a vida do crente aqui vai ser só rosa, não vai ter problema, não vai ter adversidade. Não, nenhuma parte da Bíblia eu li isso. Aleluia. A prova está aqui. Um homem íntegro, um homem reto, um homem correto, um homem fiel, e foi parar dentro de uma cova repleta de leões ferozes. Glória, glória. Por que não falar um pouco de Sadraque, Mesaque e Abednego? 3 jovens, cheios do Espírito Santo, cheios da unção, cheios da ousadia, ameaçados por um tirano, a ser jogados dentro de uma fornalha de fogo ardente, se eles não se prostrassem e adorassem a imagem de ouro de Nabucodonosor. Aleluia, Jesus. 3 jovens. Por que eles foram lançados na fornalha? Diga comigo, por quê? Porque Eles não adoraram eles não adoraram a imagem de ouro a imagem de ouro. de Nabucodonosor. Eles poderiam ter se privado de ter sido lançados dentro da fornalha, mas não. Eles preferiram ser fiéis. Glória a Deus. Eles preferiram ser fiéis. Seja fiel, meu irmão. Seja fiel, minha irmã. E coloque na sua cabeça o que eu vou falar aqui agora. Não é porque você é fiel que não vai ter problema, não. Eu já cometi esse erro muitas vezes. Muitas vezes eu cometi esse erro.
Só tenha certeza de uma coisa: se você está servindo a Deus com fidelidade e te jogaram dentro da fornalha, descansa o teu coração que o fogo não vai ter poder sobre o teu corpo. Se tu está sendo fiel a Deus e te jogaram dentro da cova, descansa o teu coração. Porque se for um ano dentro da cova, é um ano os leões sem comer. Aleluia. Viu? Os leões não vão tocar em você. O fogo não vai ter poder sobre a tua vida. Aleluia, Deus. Porque o Deus que nós servimos é Deus que livra na cova, no fogo, na água, no deserto, no vale. Ele é Deus que nos livra, Ele é Deus que nos guarda. E Ele é magnificado e glorificado na nossa vida no meio destas circunstâncias adversas. Pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor por primeiro. Deus abençoe os nossos irmãos do nosso canal Palavras de Vida e da nossa página Jesus Fonte de Vida. Ficai-nos na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Amados, você que